Olá, prezados estudantes, sejam todos bem-vindos à correção da nossa segunda lista de exercícios de Química Orgânica e o conteúdo abordado é a Introdução à Química Orgânica, parte 2. A primeira questão. O nome correto do composto orgânico cuja fórmula está esquematizada a seguir é... Bem, para dar um nome a um composto, a gente deve primeiro selecionar a cadeia carbônica principal, que é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Então, selecionando essa cadeia carbônica principal, vamos observar que vai ser esta. Após fazer a seleção da cadeia carbônica, nós vamos fazer a numeração dela, de modo que os substituintes ou ramificações, eles tenham a menor numeração possível. Logo, vai ser de baixo para cima, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Vamos observar ainda que há 3 ramificações. E essas ramificações, elas são iguais, todas elas apresentam um único átomo de carbono e elas são chamadas de metil. Ok, então agora vamos passar para o nome. Nos nomes deve ser indicado inicialmente as ramificações, caso tenha, e nessa estrutura tem, são 3. Uma ramificação localizada no carbono 2, outra no carbono 3 e outra no carbono 3, porque todas são iguais. Trimetil, para indicar que são 3-metil. A cadeia carbônica apresenta 6 átomos de carbono, prefixo X. Tem somente ligação simples entre átomos de carbono, então o infixo AN, e o sufixo vai ser O por tratar-se de um hidrocarboneto. Logo, a resposta correta vai ser a letra D. Segunda questão. Analise o nome dos compostos de acordo com a IUPAC. E depois os compostos 1, 2 e 3 são, respectivamente... Vamos analisar no composto 1. Observe que tem uma insaturação, que é uma ligação dupla. Logo, a cadeia carbônica principal, ela deve englobar essa ligação dupla. E a numeração da cadeia carbônica deve se iniciar o mais próximo possível da insaturação. A gente observa ainda que tem 2 ramificações. A ramificação metil e a ramificação etil. Por ordem alfabética, primeiro vem o etil. Logo, o nome vai ser localização do etil, está no carbono 3, o metil está no carbono 2, a cadeia carbônica principal tem 5 átomos de carbono, prefixo pente, tem uma ligação dupla localizada no carbono 1, o infixo vai ser en, e terminação para os hidrocarbonetos é o O. Logo vai ser 3-etil, 2-metil, pente 1-eno. Analisando as alternativas, a letra A já não vai ser, nem a letra B, nem a letra C e nem a letra E. Logo a resposta correta vai ser a alternativa D. Essa aqui já foi mais rápido, né? Mas vamos ver a nomenclatura dos demais, como é que a gente consegue chegar. Tem ligação dupla também, tem uma insaturação no composto 2, e ao selecionar a cadeia carbônica principal, a gente observa que tem uma ramificação. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2. E essa ramificação ela é chamada de etil. Logo, o nome para esse composto? 2, porque o etil está localizado no carbono 2. Cadeia carbônica apresenta 5 átomos de carbonos, prefixo pente. A ligação dupla está localizada no carbono 1, o infixo en, e a terminação vai ser O. 2-etil, pente 1-eno. E na terceira estrutura, selecionar a cadeia carbônica principal, observe novamente que há uma insaturação e a escolha da cadeia carbônica principal deve englobar essa ligação dupla. Tá aí. E a numeração da cadeia? Ela vai iniciar da direita para a esquerda, porque a insaturação tem prioridade sobre as ramificações. Aqui tem o metil. Logo, a numeração da cadeia vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5.
No carbono 4 tem o metil. Logo vai ser 4-metil. O prefixo vai ser pente, porque são 5 átomos de carbono. Tem uma ligação dupla no carbono 2 e a terminação O. Então, confere de fato que a resposta correta é a letra D. Terceira questão. O composto 2-metil-pente-2-eno tem fórmula molecular. Ora, vamos analisar o nome desse composto. Porque para darmos a fórmula, para fornecermos a fórmula molecular, primeiro devemos desenhar a estrutura para esse composto e depois contar a quantidade de átomos de cada elemento químico que estão presentes. A gente observa pela terminação O, que trata-se de um hidrocarboneto, logo na estrutura tem somente carbono e hidrogênio, que En, então significa dizer que tem uma ligação dupla localizada no carbono 2, que a cadeia carbônica principal tem 5 átomos de carbono, tem um substituinte metil localizado no carbono 2. Então vejamos, vamos colocar os 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Podemos até fazer logo a numeração para nos guiar. 1, 2, 3, 4, 5. Vimos que tem uma ligação dupla localizada no carbono 2. Então, entre aqui o carbono 2 e o carbono 3 tem uma ligação dupla. Segundo as informações fornecidas, no carbono 2 também tem um substituinte metil. Então, adiciona o CH3. Por fim, nós vamos completar as ligações que estão faltando do carbono com ligações simples. Ligação simples e ligação simples. E, ao final, completar com os átomos de hidrogênio. Sabemos que o carbono ele é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. O carbono 1 já está fazendo uma, para 4 faltam 3. Então, significa dizer que as outras 3 ligações são com átomos de hidrogênio. O carbono 2 já está com as 4 ligações. O carbono 3 está fazendo 3 ligações, uma dupla, então 1, 2, mas aqui 3, para 4 falta um átomo de hidrogênio. O carbono 4 está fazendo 2 ligações, então as outras 2 são com 2 átomos de hidrogênio. E o carbono 5, faltam 3 ligações, então são com 3 átomos de hidrogênio. Quantidade de átomos de carbono: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantidade de átomos de hidrogênio: tem 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C6H12. Resposta correta é a letra B. A quarta questão. Considere a fórmula estrutural abaixo. Está fornecida a fórmula estrutural e note que já está feita a numeração dos átomos de carbono, o que já facilitou mais para a gente analisar essa questão. Então, são feitas as seguintes afirmativas. 1. O átomo de carbono 5 forma 4 ligações sigma. Vamos relembrar o que é ligação sigma e o que é uma ligação pi. Quando tem somente uma ligação simples, ela é uma ligação sigma. Quando tem uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. E quando tem uma ligação tripla, 2 ligações são pi e uma é sigma. Vamos observar que no carbono 5, ele está fazendo 4 ligações simples. Se a gente for reproduzir aqui do lado, colocar a estrutura aqui do lado esquerdo. Vou deixar ela já mais aberta. Hidrogênio, 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 ligação com carbono, com hidrogênio, ligação dupla carbono, hidrogênio, ligação simples com carbono, ligação tripla e ainda vai ter um átomo de hidrogênio. Numeração dos carbonos, para facilitar, ao que a gente for fazer a análise de cada um deles, esse é o carbono 5, carbono 4, carbono 3, carbono 2 e o carbono 1. Vamos colocar a ligação sigma de vermelho. O carbono 5 está fazendo uma ligação sigma, 2, 3, 4. Então o item 1 está verdadeiro. O item 2, o átomo de carbono 3 forma 3 ligações sigma
e uma π. Vamos lá para o átomo de carbono 3, colocar agora na cor verde. Está fazendo uma ligação sigma, 2, 3 ligações sigmas e uma ligação π. Então, o item 2 também está verdadeiro. No item 3, o átomo de carbono 2 forma 3 ligações π e uma ligação sigma. Vou colocar agora na cor roxa. O carbono 2 está aqui. E realiza uma ligação sigma, 2 ligações sigmas e 2 ligações π. Logo, o item 3 está falso. Tá? O item 3 não, vou colocar aqui. O item 4. O total de ligações π na estrutura é igual a 3. 1, 2, 3. Logo, a resposta correta vai ser 1, 2 e 4, que é a letra C. Aqui, ó. Ligação π e ligação π. Quinta questão. O átomo de carbono sofre 3 tipos de hibridação, a sp3, sp2 e sp. Essa capacidade de combinação dos 3 orbitais atômicos permite que o carbono realize ligações químicas com outros átomos, gerando um grande número de compostos orgânicos. A seguir, são ilustradas estruturas de 2 compostos orgânicos que atuam como hormônios. Tem-se a testosterona e a progesterona. Acerca da hibridação dos átomos de carbono nos 2 hormônios, considere as seguintes afirmativas. Vou dar aqui a cor do pincel para azul. Item 1. A testosterona possui 2 átomos de carbono com orbitais híbridos sp2. Relembrando, o carbono ele é sp3 quando ele realiza somente ligações simples. O carbono ele é classificado como sp2 quando ele realiza uma ligação dupla. E o carbono ele tem hibridação ou hibridação do tipo sp quando ele realiza ligação tripla. Muito bem. Vamos analisar quantos carbonos com hibridização sp2 tem na testosterona, que é a estrutura da esquerda. Então, aqui tem-se um carbono sp2, tem outro carbono sp2 e ainda esse carbono aqui que está fazendo ligação dupla com oxigênio é carbono do tipo sp2. Logo, o item 1 está falso, porque não são 2, são 3. Item 2. A progesterona possui 4 átomos de carbonos com orbitais híbridos sp2. Na estrutura é praticamente a mesma, vai ter uma alteração só na outra extremidade. Então, carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2. E aqui tem um carbono sp2. Logo, o item 2 está verdadeiro. E o item 3. Ambos os compostos apresentam o mesmo número de átomos de carbono com orbitais híbridos sp3. Pessoal, a gente vai fazer a análise do seguinte, não precisa sair contando quantos átomos de carbono sp3 tem. O que a gente vai observar? Que a estrutura básica, tanto para a testosterona quanto para a progesterona, é a mesma. O que difere, então? É exatamente aqui em cima. É aqui que difere um do outro. Até aqui embaixo, todos eles apresentam a mesma quantidade de carbono sp3. Só que na progesterona, este carbono aqui, ele é sp3, que faz somente ligação simples, então ele tem um a mais do que a testosterona. Logo, o item 3 está falso. E o item 4. O número total de átomos de carbonos com orbitais híbridos sp3 da testosterona é 16. Vamos lá, vamos colocar agora o pincel na cor verde. Vamos marcar. Tem 1, 2, somente os que fazem ligações simples. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. O item 4 está verdadeiro. Logo, a resposta correta vai ser o item B, 2 e 4. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido a correção da nossa segunda lista de exercício. Um forte abraço e até a nossa próxima lista de exercício. Forte abraço!